Boa noite a todos, professor Rafael aqui mais uma vez e vamos dar continuidade à nossa disciplina. Dando continuidade, vamos falar das qualidades essenciais que o técnico de enfermagem deve ter. Não apenas o técnico de enfermagem, como todos os profissionais, em especial os profissionais da saúde. Que o primeiro vem a ética, que é a ética profissional. É essencial que o profissional, em especial da área da saúde, tenha essa ética profissional, ok? Pesquisem o que significa ética profissional. Também é necessário que tenha o controle emocional, a humanidade, a empatia, a alegria, que sejam profissionais honestos, que saibam passar as informações de forma clara e concisa. Também deve apresentar boa comunicação para que seja possível passar essas informações para seus pacientes. Também ele deve ser um profissional confiante, que tem confiança de si. Assim ele conseguirá realizar os procedimentos de forma mais segura, com segurança, com capacidade técnica para realizar. Também deve ter o respeito e fazer todos os procedimentos respeitando todas as normas técnicas de segurança, a sua segurança individual, coletiva e do paciente. Show de bola? Também é indispensável que seja um profissional dinâmico, que tenha a capacidade de trabalhar em equipe e também saiba cooperar iniciativas. Ok? Show de bola? Vamos lá falando sobre o paciente hospitalizado, o prontuário, admissão, anotações de enfermagem, alta, transferência e até óbito, ok? Que aqui vocês vão ter informações essenciais para a vida profissional de vocês. As noções gerais, né? Assistência ao paciente hospitalizado, desde a sua admissão, que é quando ele entra na unidade hospitalar, até a sua alta, transferência ou óbito. Faz parte das funções de qualquer equipe de enfermagem que deve ter preparo especial para desempenhar bem o seu trabalho. Prontuário. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de prontuário. O conceito do prontuário ele é bem claro e fala que o prontuário é um conjunto de documentos que contém informações do cliente sobre seu processo de saúde e doença e que possibilita fazer análise estatística. Conforme a resolução 1331 de 89 do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, é um meio pelo qual os membros da equipe se comunicam sobre as necessidades e evolução do paciente, as terapias individuais e a educação do paciente e o planejamento de alta. É mais uma definição também de prontuário, ok? Prontuário do paciente. Vamos falar um pouquinho sobre o prontuário, propriamente dito, tá? Como deve ser esse prontuário? Ele deve ser claro, preciso, legível. Isso significa que vocês vão escrever com letras legíveis, não com aquela garranjeira assim, ó, que vocês fazem assim, parece com raiva. Não pode ser assim mais, ok? E também, por que ser legível? Para garantir a qualidade da assistência continuada e para que os outros profissionais que peguem esse prontuário, eles também consigam tendo acesso a essas informações que você passou a respeito da evolução do quadro clínico desse paciente. Show de bola? Prontuário completo. Ele deve ter o número de identificação do prontuário, ou seja, todo prontuário ele contém seu número de identificação, tanto o prontuário eletrônico quanto o prontuário em papel, impresso ainda, que quase que não existe mais o prontuário impresso. É mais o eletrônico nos hospitais mais avançados, tá? E ambos vai ter o número do prontuário. Você procura pelo número. Deve conter os dados de identificação pessoal do paciente, do cliente, data que ele entrou na unidade, que ele deu entrada na unidade, porque assim a gente tem o acompanhamento de quanto tempo ele está internado nessa unidade.
Deve conter também a nossa entrevista admissional, que nessa entrevista deve ter os antecedentes pessoais, familiares, história da doença atual e o exame físico. Professor, para que esses antecedentes pessoais? A gente vai perguntar o quê? Nos antecedentes pessoais, a gente vai perguntar os antecedentes pessoais familiares. Iremos perguntar se na família dele tem algum hipertenso, algum diabético, se alguém na família dele teve câncer, se teve problemas renais, problemas hepáticos. Vai buscar em toda a família que teve algum problema e no pessoal que é o dele, para saber as doenças que ele tem e assim evitar que a gente administre alguma medicação que possa ir de encontro com essa doença e acabar agravando o quadro dele, ok? No exame físico a gente faz uma avaliação geral do paciente, que é junto com a anamnese, que é algumas perguntas em relação ao seu estado físico e emocional. Também no prontuário deve conter o diagnóstico provisório e final, deve conter também o tratamento médico e cirúrgico, se for necessário, a realização de exames complementares, que devem estar todos anexados ao prontuário, a evolução histórica da doença, né, como está no paciente, o histórico da doença nesse paciente, comportamento e todo acompanhamento. Os relatórios médicos e de enfermagem também devem estar nesse prontuário. E o relatório de SSVV, são o relatório de sinais vitais. Basicamente é isso que vai ter em qualquer prontuário, independente se na Bahia, Sergipe, no Brasil, nos Estados Unidos. O prontuário ele é meio que padronizado no mundo todo, que vai ter basicamente essas informações. O prontuário e suas importâncias. Alguns escritores consideram o prontuário como o pulso do hospital. Para ele, o hospital sem prontuário é como um relógio sem os ponteiros para sinalizar. Não vai servir de nada um hospital sem prontuário, porque a gente não tem como fazer a avaliação e acompanhamento da evolução do quadro de cada paciente de forma individual. Ok? Funções do prontuário. O prontuário do paciente, ele serve na assistência, nos indicadores epidemiológicos, para meios legais em casos de processo, para a administração do hospital e para pesquisa e ensino também, porque a gente pega o prontuário dos pacientes para fazer estudos de caso, ok? Prontuário para o paciente. O prontuário para o paciente representa para o paciente um grande instrumento de defesa em caso de possíveis prejuízos e de reivindicações de direitos perante o médico, o hospital e os poderes públicos. Então é de suma importância e todo paciente tem direito a ter acesso ao seu prontuário, a ter acesso a uma cópia, ok? Já o prontuário para o médico é um instrumento de grande valia para o diagnóstico definitivo e de tratamento eficaz. É talvez o único documento para a defesa de sua atividade profissional, quando sob acusação de negligência, imperícia, imprudência ou até mesmo erro médico, porque toda medicação, procedimento que for realizado nesse paciente tem que estar lá obrigatoriamente registrado nesse prontuário, ok? Show de bola? Vamos lá, vamos com tudo, que hoje à noite é uma criança. Já o prontuário para o hospital, como responsável pela guarda e conservação dos prontuários, representa credibilidade na assistência oferecida, propicia a existência de protocolos terapêuticos, relacionando e otimizando os recursos destinados à assistência, além de colaborar na defesa do hospital perante os poderes públicos quando um cliente reivindicar seus direitos ou a própria assistência prestada nessa unidade de saúde, ok? Já o prontuário para ensino e pesquisa, é praticamente impossível realizar pesquisas em ensino, seja de ensino médico, graduação ou pós-graduação, em qualquer das ciências da saúde, sem a utilização dos prontuários, isto é, quando os mesmos são preenchidos de forma adequada. Em geral, os hospitais de ensino, sejam eles hospitais de escola ou universitários, a cultura do preenchimento adequado de prontuários, justamente para facilitar o processo de ensino e pesquisa. Ok?
Já o prontuário para a equipe é o acompanhamento do paciente por várias pessoas da equipe assistencial com rodízio de profissionais em funções e escalas de trabalho. Preconiza o preenchimento adequado do prontuário para facilitar a assistência, racionalização dos custos e acompanhamento adequado deste paciente. Já o prontuário para enfermagem, nós, a equipe de enfermagem, merecemos destaque, pois as nossas anotações faz parte da equipe de enfermagem, são as diretrizes para a conduta de todos os profissionais de saúde. Show de bola? Vamos lá. O prontuário para a saúde pública, a principal informação para traçar o perfil epidemiológico de uma cidade, de uma região, ou até mesmo de um estado, está nos próprios prontuários dos pacientes. Os instrumentos de controle sobre a execução dos programas de saúde estão nos prontuários. Olha que interessante. Os indicadores de saúde são extraídos dos prontuários. Enfim, para o planejamento e controle de ações de saúde, seja no micro-hospital ou no macro, cidade, regiões ou até mesmo no estado ou no país. Tudo vai depender das informações existentes nos prontuários dos pacientes naquela região atendidos, ok? Prontuário como forma de defesa de todos. Todos os órgãos de justiça e proteção do consumidor valem-se dos prontuários para dar andamento aos processos em qualquer esfera do governo municipal, estadual ou até mesmo no federal. E, portanto, são designados peritos que fazem a peritagem, ou seja, a análise fina desse prontuário. A perícia em prontuários é feita por médicos. Podem ser nomeados peritos de outras categorias profissionais, desde que estes respeitem o sigilo profissional e as informações de diagnóstico. Ok? Prontuário do paciente. Referências sobre registro no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, das relações com a pessoa, a família e coletividade, responsabilidades e deveres. No artigo 25, fala que registrar no prontuário do paciente as informações inerentes indispensáveis ao processo do cuidar. Já das proibições, o que é proibido? Executar prescrições de qualquer natureza que comprometam a segurança do paciente. No artigo 35 fala também: registrar informações parciais ou inverídicas sobre a assistência prestada. Também, de forma nenhuma, pode ser feito isso, ok? Das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros, responsabilidades e deveres. No artigo 41 fala: prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas, que são necessárias para assegurar a continuidade da assistência ao paciente. Já fica proibido, no artigo 42, assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. De forma nenhuma. Isso aí dá um problema danado, isso. Show de bola? Tranquilo? Vamos lá, vamos com tudo. 5 passos para ter um registro de qualidades factuais. Informações descritas e objetivas sobre o que o profissional vê, sente e cheira. Uso de interferências sem dados factuais não é aceitável porque eles podem ser mal interpretados. Termos vagos como parece, aparente, não é aceitável de forma nenhuma. Sugere que o profissional esteja expressando a sua opinião. O exemplo correto é: paciente apresenta cianose em membros inferiores, ou paciente apresenta icterícia em MID, que é membro inferior direito. Show de bola? Estão acompanhando? Está dando para ir? Vamos lá. Precioso uso de palavras exatas gera precisão, como por exemplo, deve ser descrito um exemplo: paciente bebeu 360 ml de água.
é mais precisa que a descrição. O paciente bebeu uma quantidade adequada de líquido. Porque o que você considera adequado pode não ser adequado para o paciente. E o que é que você considera adequado? Né? Por isso tem que descrever a quantidade de água, por exemplo, que o paciente ingeriu. Por exemplo, na prescrição deve estar prescrito 1000 ml de soro. Aí, soro qual? Ringer lactato, glicofisiológico, glicosado ou fisiológico. Porque existem vários tipos de soro e deve ter a quantidade, porque tem soros de vários tamanhos também, ok? Então devemos nos atentarmos a esses detalhes. Show de bola? Outro exemplo adequado é ferida, tem 5 centímetros de comprimento e não apresenta vermelhidão, secreção ou edemas. É mais preciso que ferida grande está melhorando. Pô, como você sabe? Você não tem registros para provar isso. Na saúde você tem que provar tudo que você fala, porque saúde não é achismo, saúde é ciência. E na ciência você tem que provar tudo. Show de bola? Ok? Vamos lá. Vamos falar sobre a admissão do paciente. O que é admissão? Quando ele chega na unidade e é admitido na unidade, ok? Quando a unidade aceita o paciente. Show de bola? Então, na admissão é o momento da entrada do paciente, do cliente no hospital. Preferencialmente é realizada pelo enfermeiro, onde ele aplica a SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Conhecendo a SAI, o que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem? Segundo a resolução do COFEN 272 de 2002, a atividade privativa do enfermeiro utiliza método e estratégia de trabalho científica para a identificação das atividades de saúde-doença, subsidiando ações de assistência de enfermagem que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação, reabilitação da saúde dos indivíduos, família e comunidade. Show de bola? A SAI é privativo do enfermeiro. Ok? Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre a SAI para que vocês tenham conhecimento do que é a SAI. Show de bola? Sistematização da assistência de enfermagem. O histórico. No histórico de enfermagem, que faz parte da SAI, devemos conhecer os hábitos individuais e biopsicossociais através de uma entrevista visando a adaptação do paciente à unidade a qual ele está sendo atendida, assim como a identificação de problemas e o exame físico através da técnica de inspeção, ausculta, palpação e percussão, de forma criteriosa, efetuando o levantamento dos dados sobre o estado de saúde do paciente e anotações das anormalidades. Sempre que tiver A antes da palavra, significa não. Ou seja, tira o A, fica normalidades, bota o A, anormalidades. Ou seja, anormalidade significa que não está normal. É tudo que está fora dos padrões de normalidades. Ok? No tópico 2 fala do diagnóstico de enfermagem. O enfermeiro, após ter realizado a análise e colhido os dados do histórico e exame físico, identificará os problemas de enfermagem, as necessidades básicas afetadas e o grau de dependência desse paciente, fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família e comunidade aos problemas e processos de vida vigentes ou potenciais. Já as prescrições de enfermagem é um conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro que direciona e coordena a assistência de enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. Ok? Já a evolução de enfermagem é o registro também feito pelo enfermeiro após a avaliação do estado geral do paciente. Desse registro constam os problemas novos identificados em forma de um resumo sucinto, ou seja, um resumo bem básico e direto dos resultados dos cuidados prescritos e os problemas a serem abordados nas próximas 24 horas subsequentes. Relatório de enfermagem, anotações de todas as ocorrências realizadas por todo o corpo da enfermagem.
técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagens e enfermeiros. Critérios para admissão do paciente na unidade. Pronto, o critério para admissão do paciente na unidade vai ficar no nosso próximo vídeo. Show de bola? Segura aí e passa para o nosso próximo vídeo que vamos abordar esse tema. Vídeos grandes na plataforma fica dando erro e fica difícil de vocês assistirem aí. Até o próximo vídeo.